Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante e preocupante ao mesmo tempo. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre: existe algum perigo de decidirmos por nós mesmos de não acreditarmos em Cristo? Ou seja, de sermos descrentes? Será que existe algum problema nisso ou não? Isso depende do conhecimento que nós temos do Evangelho de Cristo. Por exemplo, as Escrituras elas nos ensinam que nós, desde antes da fundação do mundo, antes de sermos enviados para essa terra, nós já tínhamos o direito e usávamos o arbítrio devidamente antes de virmos para essa terra. Só que quando chegamos nessa terra, nós passamos por algumas, como é que eu poderia dizer, algumas experiências, tanto boas quanto ruins. Só que essas experiências, tanto boas quanto ruins, elas ou atrapalham ou aperfeiçoam a gente. Só que depende da nossa sensibilidade. Se a gente for muito sensível, nós podemos evoluir. E só que com essa mesma sensibilidade, nós podemos ser extremamente afetados e prejudicados e acabarmos decidindo de uma vez por todas, em vez de seguir a Cristo, rejeitá-lo. Só que aí é que está. Quando nós chegamos e passamos por esses vários desafios nessa vida, aí nós vamos acabar nos tornando ou algo ruim para nós mesmos, ou algo bom para nós mesmos. Só que aí é que está a história, começa a se desenrolar exatamente nesse ponto. E quando nós nos tornamos algo totalmente bom ou totalmente mal, isso, depois que nós nos tornarmos, né, em uma dessas duas coisas, que nós mesmos vamos atrás, enfim, vão aparecer diante de nós duas portas. Mas eu quero deixar claro para vocês que essas duas portas são simbólicas, não são literais. Isso só faz parte da minha aula. Então, essas duas portas, elas vão aparecer diante de nós. Só que quando elas aparecerem diante de nós, essas portas, elas têm uma porta branca e a outra é uma porta indefinida. Por quê? Porque vai depender da pessoa que quer entrar nela. Por exemplo, na porta branca, que é essa daqui, ela é a porta branca que representa a paz, representa Cristo, representa o conhecimento puro, representa evolução, aperfeiçoamento, exaltação. Tudo de bom está nessa porta branca. O nosso aperfeiçoamento real está nessa porta. Só que também existe mais uma porta que vai se apresentar diante de nós, só que essa porta aqui é um pouco misteriosa. Por quê? Porque ela é uma porta só, mas vai depender da pessoa que for abrir ela pode se transformar ou numa porta preta, ou numa porta vermelha, ou numa porta amarela. O que significa a porta preta? A porta preta, ela significa trevas, escuridão, dificuldade de entender, dificuldade de ouvir, dificuldade de enxergar, dificuldade de entender, dificuldade de amar. Essa é a porta preta. A porta vermelha é a porta da guerra, do sangue, da violência, da separação, do divórcio, da falta de paz. A porta amarela é a porta da retração. A pessoa vai ser uma pessoa sempre tímida, retraída, isolada, sempre com a capacidade de desenvolver uma depressão constante. Então, essas são algumas das pessoas que habitam nesse mundo que podem abrir
uma dessas três cores, sendo uma porta só. Então, enfim, depois que eu me torno em alguma coisa nesse mundo, ou me completo, em virtude das experiências boas ou ruins que eu me desenvolvo nessa terra, aí eu me formei aqui, agora essas duas portas, elas se apresentam diante de mim. Aí eu tenho essas duas portas. Se eu escolher a porta, eu vejo a porta branca, eu falo, poxa, por que eu tenho que entrar nessa porta branca? É porque é o caminho que leva a Cristo. Aí eu, sem pensar, vou lá e simplesmente entro nela. Só que essa que é o mistério. Quando você vê a porta de fora, é uma coisa, você só vê uma porta. Só que você só vai descobrir o real propósito dela depois que você passa pela porta. E nunca antes. Depois que você entrou, aí é o que vai começar o grande mistério e o desafio. Por que as pessoas se tornam descrentes? Olha que coisa interessante. Se a pessoa, ela fala, poxa, eu quero entrar na porta branca. Ah, meus parabéns. Eu também quero. Todos nós deveríamos querer. Então vamos entrar pela porta branca. Mas aí que está o problema. Se eu entrar pela porta branca, aí eu vou descobrir o que realmente ela significa depois que eu passar pela porta. Só que se eu entrar pela porta branca, mas o meu coração estiver na porta preta, o que isso significa? A porta preta é trevas, escuridão, dificuldade de entender, dificuldade de enxergar, dificuldade em ouvir. Agora imagine uma pessoa dessa que escolheu entrar na porta branca. Ela vai lá dentro entrar em conflito o tempo todo. Agora ela vai deixar de progredir e de evoluir. Aí, se uma pessoa, por exemplo, da outra porta, ela entra na porta branca, só que o coração dela está na porta vermelha, que é guerra, discussão, violência, sangue, divórcio. Se uma pessoa dessa entra dentro da porta branca, todas as pessoas que tiverem dentro da porta branca, lá em paz e bem, ela vai criar sempre um problema, porque o coração dela é vermelho, está na porta vermelha, não está na branca. Qualquer pessoa que olhar de uma forma estranha para essa pessoa, ela vai achar motivo de discussão e briga. Da mesma forma também, a pessoa que for da porta amarela, que é tímida, isolada, só que a porta branca é uma porta de evolução e progresso eterno. Se a pessoa ela entrar na porta branca, mas o coração está na porta amarela, ela sempre vai ficar lá no fundo, sempre isolada, não querendo se envolver com ninguém, só que ela vai perder a parte mais importante, que é a sua própria evolução espiritual. Então, olha que coisa interessante. Quando uma pessoa de qualquer dessas portas entra na porta branca, elas podem entrar, só que o adequado que nós precisamos entender é que antes de entrarmos na porta branca, nós precisamos de nos desapegar das outras portas, tanto da porta preta, da porta vermelha e da porta amarela. Se eu não conseguir me desprender dessas portas e assim mesmo querer entrar na porta branca, as outras portas vão entrar junto. E aqui dentro, quando a realidade aparecer, vai ser um momento só de conflito e confusão. Por quê? Porque a pessoa não se limpou primeiro. Se a porta branca conduz a Cristo, isso é maravilhoso, mas não adianta a gente querer ir atrás de Cristo às cegas. Nós precisamos ter um propósito de conhecer o nosso Salvador. As Escrituras, elas nos ensinam que o conhecimento do Senhor, ele é acima, é muito mais alto do que a terra. Então, se nós não tivermos o mesmo padrão mais evoluído, maior do que essa terra,
Então, nós não vamos conseguir compreender as coisas da eternidade. E se eu não conseguir entender as coisas da eternidade, eu vou me rebelar com a porta branca, vou me afastar dela e vou ver ela como algo ruim. Mas na realidade não é ela que é ruim, mas sou eu mesmo. Eu que não me soltei da porta preta, ou da porta vermelha, ou da porta amarela. E assim mesmo eu entrei lá na porta branca querendo que fosse e desse tudo certo. Se o meu coração não estiver na porta branca, não adianta eu entrar na porta branca, porque não é isso que realmente eu quero e sinto. Eu tenho que me limpar primeiro para depois entrar na porta branca. Por isso que muitas vezes as pessoas entram dentro da igreja com o propósito de seguir a Cristo e depois são os primeiros a perseguirem ela e irem contra ela e perseguir tudo que é justo, puro e verdadeiro. Mas a culpa não é da porta branca, é da pessoa que não se limpou. Só que, em virtude deles, o coração deles está na porta preta, vermelha ou amarela, ele não vai conseguir entender e enxergar com clareza. Em virtude de ele não conseguir essas coisas, ele vai culpar todos, menos ele mesmo. Então ele vai, se afasta da porta branca e ainda condena todos e tudo que pertence à porta branca. Mas na realidade era eu mesmo que sou o culpado. Eu que preciso me corrigir. A porta, ela só está lá com o direito de você escolher. Ela não fez nada para mim, mas é eu mesmo que tenho que me limpar. Lembrem bem disso. Se nós não nos limparmos, por isso que pessoas entram em várias igrejas e saem piores do que eram antes. Porque elas, em vez de se limparem, elas simplesmente acharam, não, se ali é a porta branca, eu tenho que seguir a Cristo, e ali eu vou seguir, acabou. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender isso, precisamos nos limpar antes, porque quando se trata de Jesus Cristo, o conhecimento dele é muito mais superior do que o nosso. E se nós não vivermos de acordo com os padrões que ele estabeleceu, não vamos entender essa porta branca nunca. Mas vamos ser rápidos em cometer iniquidade, porém vagarosos em lembrar do Senhor nosso Deus. Agora, por que essas coisas acontecem em nossa vida com tanta frequência? Essa dificuldade de compreendermos as coisas da eternidade. Olha só o que as Escrituras elas nos ensinam. Lá no livro de Alma, capítulo 34, versículo 32, lá nos ensina assim: pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para encontrar Deus. Olha que coisa maravilhosa isso. Nessa escritura está mostrando por que nós nascemos nessa terra. Nós não viemos aqui só para viver, se aposentar, morrer e acabou. Não é esse o propósito. O propósito nosso aqui é de buscarmos a Deus. Isso é tão importante que os povos antigos já deram a lição em todos nós na época atual e nós temos dificuldade de entender. Olha só o que diz no livro Ensinamento Básico dos Grandes Filósofos, na página 14, no primeiro parágrafo. Lá, esse livro ele ensina assim: os primeiros filósofos gregos mostraram-se grandemente interessados no problema da natureza. Realmente, foi o primeiro que a atacaram. Agora, olhe que coisa maravilhosa que esse parágrafo ele diz. Eles, os gregos, eles se mostraram grandemente interessados no problema da natureza. No nosso problema atual, o que nós precisamos é estar mais, como eles disseram aqui, devemos mostrar grandemente interessados no problema que é Cristo. Agora, será que nós temos realmente esse demonstrado grandemente interesse por Cristo? Ou só queremos adquirir conhecimentos no YouTube ou nos livros, um livro qualquer? Se for dessa forma,
a gente nunca vai conhecer a verdade de todas as coisas. Porque as Escrituras, elas falam assim, que pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Agora, eu estou indo, fazendo a minha parte, para cumprir e merecer que o Senhor se comunique comigo e mostre as coisas que eu não entendo, para que eu possa entender? Eu estou pagando o preço necessário? Porque se eu não tiver, ele não vai me dar. E se ele não me der, é justo que eu fique nessa escuridão só. E só, realmente só nessa vida. Olha que coisa interessante. Outro assunto que eu quero compartilhar com vocês aqui é assim: por que é perigoso termos essa falta de interesse em Cristo? Se nós não aprendermos com os povos antigos, que nem esses gregos, eles estavam realmente interessados na natureza. Por isso que a nação grega, ela é conhecida como uma das mais sábias do mundo. Por quê? Porque eles iam atrás, eles queriam realmente aprender as coisas que eles não entendiam. E nós? Será que estamos querendo aprender realmente sobre Cristo? Agora, se por algum motivo nós não quisermos aprender sobre Cristo, aí vai ter um probleminha. Olha só o que as Escrituras elas nos alertam a respeito desse assunto. Lá no livro de Mormon, no livro em Mormon, capítulo 9, versículo de 1 e 2, nos ensina assim: e agora falo também a respeito daqueles que não creem em Cristo. Eis que crereis no dia de vossa visitação. Eis que quando o Salvador vier, sim, naquele grande dia, em que a terra se enrolar como um pergaminho, e os elementos se derreterem com ardente calor, sim, naquele grande dia em que sereis levados à presença do Cordeiro de Deus, direis então que não há Deus? Será que é necessário a gente chegar até esse ponto? Será que é necessário que a gente morra? Que nem aqui está falando muito bem. Será que é necessário que a segunda vinda aconteça? Que os elementos se derretam? Que a gente morra? Depois da morte, todos nós, sem exceção, vamos ter que nos apresentar perante o tribunal de Cristo. Agora, quando eu estiver lá e eu ver ele, será que assim mesmo eu vou dizer que ele não existe? Por isso que as Escrituras elas falam constantemente assim: sois rápidos em cometer iniquidade, porém vagarosos em lembrar do Senhor vosso Deus. Nós temos esse problema. Nós precisamos corrigir isso enquanto há tempo. Se eu decidir não seguir a Cristo, é um direito seu, não tem problema, é um direito meu também. O importante é que a gente aqui na Terra, a gente respeite um ao outro. Aqueles que seguem a Cristo precisam ser respeitados. E aqueles que não seguem a Cristo também têm que ser respeitados. Todos nós temos que respeitar. Só que no dia do julgamento, o juiz justo, ele vai julgar com justiça. Agora, se nós somos filhos de Deus, nós temos o direito de perguntar para ele. Nós não precisamos ficar o tempo todo na escuridão. Lembrem bem disso. Vai depender, não é só você orar que você vai adquirir a resposta. Você vai ter que analisar, todos nós temos que analisar dentro de nós mesmos, que porta está dentro do meu coração. É a porta preta? É a porta vermelha? É a porta amarela? Se você ou eu tivermos essas portas dentro do nosso coração, não entra dentro dessa porta branca, porque você vai se afastar da igreja mesmo ou vai se rebelar contra tudo que é puro, justo e verdadeiro. E não vale a pena. Vamos nos limpar primeiro. Identifique a porta e se livre dela. Na hora que você se livrar dessa porta e você for realmente 100% só a porta branca,
Você vai entrar dentro dela e você vai só encontrar exaltações atrás de exaltações, evolução atrás de evolução, progresso eternos. Que nós possamos definir hoje que tipo de homens nós queremos ser. Eu sei que o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos eleva, desde que a gente busque ele corretamente. Então essa é a mensagem que quero compartilhar com vocês hoje. Espero que sirva de alguma orientação e ajuda. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima lição.